Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny, e duas perguntas que a mim fizeram, que eu achei interessante, então eu vou aqui compartilhar com vocês. Vou dar minha explicação, o meu entendimento, aí vocês que estão me ouvindo, vocês vão ver se realmente há alguma lógica nessa explicação. Se vocês têm uma explicação melhor, a gente aprende um com o outro. Você pode colocar aqui no comentário, eu vou ler, e se eu ver que a sua argumentação é boa, eu posso até usar para mim futuramente, quando estiver diante de uma classe, para trazer essas explicações. Então a minha questão é, as duas perguntas que me fizeram foi o seguinte: por que Deus não destruiu o diabo logo em seguida, quando pecou, quando fez a rebelião? Que assim ele não trazia todas essas consequências para o mundo. Ok? Essa é a primeira pergunta. Eles queriam que Deus destruísse logo o diabo, e por que Deus não destruiu? Deixou ele ficar vivo para fazer o que está fazendo hoje em dia. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, quem garante que lá no céu não vai acontecer uma segunda rebelião? Se na primeira vez aconteceu uma rebelião, através de Lúcifer, Lúcifer que é a expressão que eu estou usando aqui, porque é do latim, Lúcifer, então eu estou usando essa aqui. Ok. Quem garante que não vai ter uma nova rebelião com outro anjo? Se for possível ter uma rebelião com o primeiro, pode ter com o segundo. E por que não vai ter? Se é que nós cremos assim. Quem garante que não vai ter? Ok, são dois pensamentos. Então vamos para a primeira pergunta. Por que Deus não destruiu o diabo e seus anjos? Aqueles que ficaram ao seu lado. Primeiramente a gente precisa entender sobre o livre-arbítrio. É certo que alguns outros grupos não creem no livre-arbítrio e acreditam que esse livre-arbítrio é ilusório, que não existe isso, que toda a soberania, toda a decisão está na mão de Deus. Amém. Creio também nisso. Mas também eu creio também que Deus não fez o homem como um robô. Fez o homem para pensar. E deu esse poder de escolha ao homem. Claro que alguém acredita que uns nasceram para perdição e outros nasceram para salvação. Isso aí é quem crê assim. Eu não creio nisso. Então, quando Deus colocou o homem o livre-arbítrio para escolher entre o que é certo e o que é errado, para escolher a Deus ou escolher o inimigo, isso aí Deus colocou essas condições ao homem. Também quando Deus fez os anjos, ele não fez diferente disso. Ou seja, embora os anjos tenham uma capacidade muito além dos seres humanos, mas os anjos também têm a livre escolha que Deus colocou ele para escolher. Tudo isso prova de que quando Lúcifer se rebela, uma terça parte ficou do lado dele. Então eles fizeram uma escolha entre Deus e Lúcifer, ficaram do lado de Lúcifer. Isso é uma escolha. Se tem outro nome, eu não sei. Se vocês souberem, vocês podem colocar aí no comentário. Mas para mim isso foi uma escolha que eles fizeram e ficaram de lado de Lúcifer. E aí, o resultado disso, eles foram expulsos da presença de Deus. Ok. Deus poderia ter destruído eles? Sim. Mas por que não destruiu? Por causa dessa escolha. Agora, pense comigo. Se Deus tivesse destruído o diabo imediatamente, com a terça parte, destruído automaticamente por eles terem pecado contra o Senhor, aí eu pergunto, quem garante que não ficaria uma pulguinha atrás da orelha dos anjos que ficaram lá de Deus? Ficaria. Eles ficariam em dúvida, será que Lúcifer estava falando a verdade? Será que Deus realmente estava falando a verdade? Quem estava falando a verdade? Por que Deus destruiu logo ele quando ele foi contrário a Deus? Porque ele foi contrário ao Supremo, ele foi destruído. Isso vai acontecer comigo se eu ficar contrário a ele. Então quer dizer que eu não vou ficar por amor, eu vou ficar por pressão, por medo, por pavor. Então eu não vou me rebelar contra Deus, porque Lúcifer se rebelou contra Deus e foi destruído logo em seguida. Então eu não vou fazer isso. Então a escolha dos anjos ficarem do lado de Deus seria por temor, por medo, por pavor. E isso seria bem lógico. Mas só que Deus é sábio. Ele não destrói o diabo. Ele deixa o diabo viver. Deixa ele fazer o que tem de fazer.
para que de certa forma, porque para Deus ele já sabe o que ia acontecer, ele sabia que o diabo ia fazer o que está fazendo, mas para os anjos não têm a onisciência, os anjos não têm a onipotência, os anjos não têm a onipresença. E esses são atributos exclusivos de Deus. Os anjos não têm essa onisciência. Então Deus deixa o diabo viver, fazer o que faz, para que os anjos que estivessem do lado de Deus pudessem ver realmente que o diabo, com a sua rebelião, com a sua divisão, ele estaria errado. Foi por esse motivo que Deus não destruiu, para que não ficasse nenhuma dúvida em relação às escolhas que eles fizeram ao ficar lá de Deus. Então os anjos que ficaram lá de Deus têm a certeza absoluta de que todos aqueles que foram para o lado de Lúcifer, todos aqueles que escolheram irem para o lado de Lúcifer, realmente fizeram uma escolha má, uma escolha errada. Então, de hipótese alguma, eles não vão seguir Lúcifer. De hipótese alguma, eles vão ficar com uma pulga atrás da orelha para saber se Lúcifer estava certo. Não, agora eles têm certeza que Lúcifer está errado. Agora, se Deus tivesse destruído Lúcifer em seguida, os anjos, com seu livre-arbítrio, poderiam se ficar em dúvida em relação à atitude de Deus. Essa é a grande questão. Então, por esse motivo que Deus não destruiu o diabo. A segunda questão é, quem garante que não vai haver uma rebelião? Não vai haver uma outra rebelião. Por quê? Primeiramente, se nós olharmos o que o diabo faz hoje, e a conscientização de que os anjos que estão lá de Deus têm em relação a ele, é muito grande. Quando olhamos o livro de Jó, aquele livro é genial, que segundo o relato ali, diz que o diabo estava andando por ali e Deus fala a respeito de Jó, falando coisas boas acerca de Jó. E Deus dá permissão para que o diabo faça algumas coisas na vida de Jó, mostrando, de certa forma, que Jó só servia a Deus por bem material. Deus diz, então vai lá, faz, toca em tudo aquilo que você acha que prende ele a mim, para você ver que ele não vai me negar, ele não vai me trair, ele não vai me rejeitar, ele não vai me deixar de lado. Deus sabia de que tudo ia ser positivamente. Mas o diabo, como não é onisciente, não é onipresente, não tinha certeza de que realmente Jó ia se manter firme. Então, toda aquela ação do diabo na vida de Jó, os anjos de Deus também estavam vendo. E eles viram. E com certeza, eles não aceitaram aquela ação de Jó, fazendo que uma criatura de Deus, fiel a Deus, sofresse daquela forma. Mas os anjos que estavam lá de Deus aprenderam uma lição com aquilo, de que é possível um ser humano se manter fiel ao Senhor e não ficar do lado do inimigo. Eles também entenderam que nada nesse mundo, materialmente falando, quando uma pessoa é fiel a Deus, isso aí se torna meio que insignificante. E aí os anjos, vendo toda essa ação do inimigo em cima de Jó, e o Jó se mantendo fiel, e aí ele não conseguiu nada com isso, e viram que a rebelião dele não foi uma coisa de bom, eles já perceberam que o fim dele também vai ser desastroso. Eles sabem do desespero dele em trazer pessoas para o seu lado e com isso tentar de certa forma ter alguma vantagem, que a vantagem não acontecerá. Então os anjos do Senhor são conscientes do seu livre-arbítrio, da sua escolha, que jamais eles vão fazer uma rebelião contra o Todo-Poderoso, porque sabe que a atitude daquele anjo foi uma atitude sem a conexão com a verdadeira realidade do Criador. Então eles não vão seguir, eles nunca vão fazer uma rebelião. Então eu garanto, segundo a palavra do Senhor, que nunca mais vai acontecer uma rebelião no céu através de um anjo, baseando a sua vida na vida daquele que se rebelou, que foi Lúcifer. Não, porque todos os anjos que ficaram lá do Senhor sabem que todos aqueles que saíram da presença do Senhor, que seguiram Lúcifer e até o próprio Lúcifer, não terão condições nenhuma de se apresentar
de uma forma adequada como exemplo. Pelo contrário, eles sofrerão a pena eterna e isso eles sabem. E você que está me ouvindo, você precisa entender isso. A tua escolha é importante para Deus. Que lado você escolhe? O lado de Deus ou o lado do inimigo? Jesus falou: o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Claro que outras pessoas fazem interpretações para outros sentidos, mas eu quero trazer aquele sentido tradicional entre o mal e o bem. Escolha o bem e você terá uma vida abundante. Porém, se você escolher o mal, você vai ter as consequências do mal, que é matar, roubar e destruir. Então, hoje você tem o poder de manifestar o teu livre-arbítrio, aceitando a Jesus Cristo e fazendo do seu coração uma manjedoura. Que Deus abençoe a todos. Amém.